Sabe por que muitas das vezes nós não temos uma vida mudada, transformada? Porque Deus nos chama para andar em comunhão, em unidade, em comunidade. Deus nos convida para que nós possamos ter um coração apaixonado, um coração fervoroso, um coração verdadeiro, um coração disposto a amar, servir, fazer a vontade do Senhor. Então, ou seja, aqueles homens que se juntavam ao grupo dos discípulos não consideravam nada daquilo que eles tinham deles. Simplesmente eles tinham tudo para servir ao reino. Eles não tinham exclusividade em nada, nem o rico tinha, nem o pobre. Todos caminhavam com a mesma visão e com o mesmo propósito. Todos caminhavam com o mesmo sentimento. E eles viam muitos milagres, muito poder da parte de Deus. Sabe por que nós não vemos tantos milagres mais? Sabe por que nós não vemos tantas maravilhas mais? Sabe por que nós não vemos tanto poder da parte de Deus? O problema não está só em quem ministra, o problema está no corpo de Cristo. Se você não tem desejo, prazer em estar no meio do corpo, em estar numa igreja, em estar buscando, você está fora do corpo, você está fora de uma parte do corpo de Cristo. E uma pessoa que está fora da parte do corpo de Cristo, ela é como uma pessoa que tem um membro do seu corpo, só que esse membro ele não está em funcionamento. Quem já quebrou a mão? Quem aí já quebrou um pé? Quem aí já quebrou um dedo? Quem aí já quebrou uma parte do braço? Quem aí já ficou sem um membro do corpo por algum tempo, imobilizado? Você viu a grande dificuldade que é para você se locomover, para você fazer as coisas, porque lhe falta uma parte do membro do seu corpo. Da mesma maneira, você é membro do corpo de Cristo. Então, ou seja, aonde aconteciam os milagres? Quando eles se reuniam. Aonde aconteciam os milagres? Quando eles estavam com o coração inteiro para servir. Aonde aconteciam os milagres? Quando eles tinham a mente e o coração voltada para servir ao Senhor. Aonde aconteciam os milagres e o grande poder? Quando todos eles estavam unânimes no mesmo propósito. Então nós estamos falando de uma igreja de um século passado, uma igreja que vivia os milagres. Eles viviam os milagres a qual os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Então qual que é o maior milagre que nós precisamos? Viver a ressurreição de Cristo. Viver o Cristo ressurreto. Viver um Cristo ressuscitado, viver um Cristo vivo, viver um Jesus vivo. Jesus está vivo, Ele está aí do teu lado. Jesus está vivo, Ele está aí no teu quarto, Ele está aí na tua casa. Você não está sozinha, você não está sozinho, por mais que você se sinta sozinho fisicamente, mas Jesus está aí, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é poderoso, Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Jesus está em todos os momentos. E o que nós vivemos é um Jesus ressurreto. O que nós acreditamos é um Jesus que ressuscitou. Porque muitas das vezes você vive angustiada, aflita, com o coração aflito, porque você ainda não acredita que Jesus ressuscitou e ressuscitou na tua vida. Quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração, ele começa a pegar fogo, começa a palpitar. É porque Jesus quer nascer dentro de você. Jesus quer ter vida dentro de você. Os discípulos viviam os milagres porque eles pregavam a ressurreição. Eles davam testemunho da ressurreição de Cristo. Então passe a dar testemunho. Pastor, não sei pregar. Pastor, não sei falar. Fale que Jesus ressuscitou. Fale que o amor de Deus ele é incomparável, incalculável. O amor de Deus ele não é baseado naquilo que eu tenho. Então, para sermos uma igreja forte, para sermos uma igreja a qual o Senhor se agrada, nós precisamos ser uma igreja unida. Precisamos sermos unidos. Todos nós temos defeito. A igreja é como um hospital. Não existe perfeição. Existem pessoas que estão se preparando para a volta do Senhor Jesus. Existem pessoas que estão buscando uma mudança no Senhor Jesus Cristo. Então não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. Não existe mulher perfeita, homem perfeito.
Não existe pastor perfeito, pastora. Todos nós estamos caminhando para aprender e se aperfeiçoar no poder de Cristo. Então, para sermos uma igreja diferente, precisamos ter o nosso coração totalmente diferente. Não havia necessidade entre eles. Não havia dificuldade entre eles. O que eles faziam? Eles doavam tudo, eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos, eles depositavam a confiança naquilo que era ensinado pelos apóstolos. Eles colocaram o coração, o sentimento, a fé, na medida a qual alguém tinha necessidade, eles distribuíam de acordo com a necessidade daquelas pessoas que existiam no meio deles. Existia uma igreja tolerante, existia uma igreja mais fervorosa, existia uma igreja mais paciente, uma igreja que olhava para a necessidade do próximo. Então isso não é só uma função do pastor, isso é uma função de você que é igreja. Isso é uma função nossa. Amém? Então as pessoas vinham, os apóstolos vinham e distribuíam na medida a qual as pessoas necessitavam. Deus abençoe Mariana. Amém? Então, ou seja, aqueles homens tinham uma igreja forte. Era uma igreja forte, era uma igreja relevante, era uma igreja poderosa, era uma igreja que tinha milagres, era uma igreja, porque não era uma igreja egoísta, não era uma igreja que pensava somente em si. E talvez você como igreja pensa só nos seus problemas. Tá vendo? Olha o livramento que Deus deu para nossa irmã. Olha o que Deus fez com a Elisângela, deu um livramento. E isso é sinal que o amor de Deus e o cuidado de Deus. Mas quando a igreja ora, é isso que acontece. São sinais, são maravilhas, são prodígios que Deus faz. Uma igreja unida, uma igreja que pensa em levantar o outro, em levantar o que está caído. Uma igreja que pensa em falar só porque ela vê alguém melhor do que ela. É uma igreja que ora para a pessoa continuar. Isso é uma igreja diferente. Isso é uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja fervorosa, que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Uma igreja que está preocupada em não agradar aos homens, mas uma igreja que está em servir aos homens de uma forma que o reino dos céus ele é glorificado. Então, para ser uma igreja dessa, nós precisamos primeiro atingir alguns caminhos na nossa vida. E um dos caminhos é a oração. A oração te faz você entender que você tem que servir e não ser servido. A oração faz entender que você tem que orar, tem que buscar, interceder por alguém. Ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora, ore por um irmão que você sabe que talvez ele está afastado. Ore por uma irmã que talvez você sabe que está afastado. Ore por alguém que talvez você sabe que enfraqueceu na fé. Ore por alguém que você sentiu falta na igreja. Isso é igreja. Isso é o reino de Deus. A segunda coisa, nós temos que confiar nas promessas. Você tem que ser uma pessoa mais confiante. Confiante em que promessa, pastor? A promessa da volta de Cristo. Que promessa, pastor? A promessa em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Que promessa que Deus já te fez em particular? Existe a promessa coletiva, que é esperar a volta de Cristo. E existe aquelas promessas que Deus faz somente para nós, para que nós possamos vivenciar e testemunhar. Mas existe a promessa coletiva, que é falar de um Jesus ressurreto. Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus? Qual foi a última pessoa que você pregou e falou que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo? Às vezes nós queremos muito de Deus, mas damos pouco para Deus na nossa vida. Às vezes queremos muito mais do Senhor, mas poucos nós fazemos para o Senhor. Então o que Deus espera é que você tenha uma atitude, que tenha uma visão, um entendimento, que você parte para cima. Então, a primeira coisa, eu preciso ser perseverante na oração. Essa igreja era perseverante na oração. A segunda coisa que eu preciso entender, confiar nas promessas. A terceira coisa que essa igreja fez, ajudava os membros dessa igreja. Amém? E aqui eu vou dar uma pausa. Nós estamos arrecadando alimentos para socorrer famílias. Nós estamos arrecadando alimentos. Se você puder deixar 1 quilo de alimento quando você for para o culto, leve, porque nós queremos abençoar famílias. Eu tenho fotos das outras vezes que eu fiz, eu não
postei porque as pessoas se sentiriam mal, mas todas as vezes que a gente for fazer, tirar foto, se a pessoa autorizar, amém, mas se não, mas tudo que nós fazemos em oculto, Deus nos abençoa no secreto. Então eu queria pedir para você, leve 1 quilo de alimento. Nós queremos socorrer famílias da periferia. Não precisa ser só da igreja. Primeiro nós vamos socorrer os da casa, os da família, da fé, os irmãos em Cristo. Porque de repente tem pessoas do nosso meio que estão passando por uma grande dificuldade, somente um ciclo de dificuldade. Mas isso passa. Mas enquanto não passa, assim como essa igreja, elas socorriam uns aos outros. Não havia necessidade. Todos estavam sendo tratados por igual. Igreja não é para tratar melhor o fulano, ciclano. Não é para tratar maior ou melhor uma pessoa, não. Igreja, todos nós somos iguais diante dos olhos do Senhor. Então a Bíblia vai nos ensinar que aquela igreja perseverava, aquela igreja confiava nas promessas e era uma igreja que ajudava. É uma igreja que socorria. Era uma igreja que investia. Investe no reino de Deus. Investe na obra de Deus. Investe em pessoas, porque a recompensa virá sobre a tua vida. A outra coisa que a igreja fazia, ela dava testemunho do Senhor. Será que você tem dado testemunho do Senhor? Será que você tem dado testemunho de Cristo? Será que você tem dado testemunho da salvação? Será que você tem dado testemunho que Jesus salvou a tua vida? Será que você tem dado testemunho da vida cristã que você precisa ter? Você precisa dar testemunho. E dar testemunho no trabalho, dar testemunho na igreja, dar testemunho em casa, dar testemunho em todos os lugares. Às vezes a pessoa vive fazendo campanha, só que quando ela para dar testemunho, ela não dá. Coração duro, coração fechado, então dê testemunho. Essa era uma característica dessa igreja, uma igreja que dava testemunho. Amém? É uma igreja que dava testemunho. Era uma igreja que servia ao Senhor fervorosamente. E aqui eu quero falar com você. Sirva a Deus fervorosamente. Sirva a Deus com grande fervor na tua alma. Sirva. Às vezes nós queremos só a bênção e nós não queremos o abençoador. Às vezes estamos preocupados com a bênção, mas não se lembramos do abençoador. Deus te chamou para você servi-lo fervorosamente. Sirva a Deus fervorosamente. Sirva a Deus fervorosamente. Sirva a Deus fervorosamente. Seja fervoroso. Como é ser fervoroso? É orar com alegria, é ofertar com alegria, é jejuar com alegria, é interceder com alegria, é ler a palavra com alegria, é encontrar motivos de sobra dentro da ressurreição de Cristo para me manter de pé, é não se importar com as picuinhas, é não ser um crente mimimi, é não ser uma pessoa que tudo, quero desistir, quero parar, não vou mais, não vou fazer. Não, Deus te chamou para ser fervoroso. Sabe o que é ser fervoroso? Alguém que está quente, alguém que está pegando fogo, alguém que está desejoso. Então você precisa ser assim. Se você não for assim no seu casamento, acaba entre o esfriamento. Se você não for assim no seu relacionamento com seus filhos, você se torna uma pessoa fria e gelada. Aí você vai entender porque muitas coisas na sua vida você está tão fria. Você vai entender que por muitas coisas na sua vida o seu coração se fechou, se tornou um gelo, porque não há aquele fervor, não há aquela alegria, não há aquele desejo. Todos nós enfrentamos problemas. Você não veio para o Evangelho simplesmente para que os seus problemas acabassem. Você veio para o Evangelho para que a tua alma se encontrasse com Cristo. E os seus problemas você entregou nas mãos de Deus. Confia nele e o mais ele vai fazer. Então seja fervoroso. Amém? Sirva ao Senhor em fervor. E cuide das pessoas. Cuide dos membros da igreja. Cuide das outras ovelhas. Essas eram características dessa igreja. Era característica dessas pessoas. Você não precisa estar apenas na igreja para fazer isso. Você precisa ser a igreja onde você é enviado. Você precisa ser a igreja onde você pisa a planta do vosso pé. Pastor, na Bíblia existe alguma coisa que eu tenho que congregar? A Bíblia diz que você deve congregar. Não deixe de congregar como muitos faziam. Essa era uma igreja que buscava a ressurreição de Cristo, viver os milagres. Amém?
Mas é aí que você tem que ir, Juliana. Você tem que ir. Por que que você tem que ir? Porque não é o vício Deus vai limpando. Se você esperar parar de fumar sem você buscar em Deus, ou estar em comunhão com a igreja, sabe o que vai acontecer? Talvez você pare por um método e de repente, ao parar, você vai falar, não preciso ir para a igreja, mas Deus quer salvar a tua alma. Então só de você ir para a casa do Senhor, isso já é um grande passo. Não tenha vergonha. Porque ninguém que está na igreja é perfeito, ninguém que está na igreja é uma pessoa que não precisa se libertar de algo. De repente você precisa se libertar do cigarro, mas tem gente que precisa se libertar, às vezes da pornografia, da mentira, e tudo isso tem na igreja. E eu creio que se você colocar no seu coração esse desejo de você buscar em Deus, independente quem for te julgar, porque quem vai te julgar é o diabo. Ele vai te apontar o seu erro, a sua falha. Mas Deus vai falar assim, ó, vinde a mim, você está cansada. E pelo que você escreveu, talvez você está cansada. A vergonha não é simplesmente um sinônimo de uma pessoa que está com vergonha, mas porque você está cansada de viver a vida presa ao cigarro. Então você tem que vir até Cristo para que Cristo faça a sua obra aí, ó. A obreira Cida já se propôs a te ajudar aí, te buscar, tá vendo? Na minha época era mais difícil. Quando você falava de algo assim, você tinha vários motivos para não ir, mas hoje você vai encontrar pessoas que vão te dar forças para você continuar caminhando. Então todos nós que estamos aqui, e milhares de pessoas, todas têm algum problema, em alguma área precisa ser liberta. Então de repente a área que você precisa ser liberta, talvez é essa, e tem outras pessoas que têm outras, mas você precisa estar no meio do corpo de Cristo, para que você ganhe forças e continuar guerreando. Então a igreja que Deus espera é uma igreja que cuide dos seus membros. E é isso que a obreira se propôs a buscar para dizer, ó, eu quero cuidar de você, eu quero te ajudar. Então nós precisamos ser mais unidos, nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos ser mais próximos de Cristo. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais apaixonada por Cristo você vai estar. Ontem eu preguei uma palavra muito forte sobre o altar que nós levantamos em nosso coração. Sobre o altar que nós levantamos em nosso coração. Então aqui era um tipo de igreja. Olha o que essa igreja fez, a atitude dela fez ajudar, contribuir, estar próximo, estar no meio, estar envolvida, se propor ajudar, se propor a servir. Então isso é gratificante para nós. É gratificante quando nós temos na igreja pessoas que perseveram. O problema de muitas pessoas é que ela começa a orar, mas ela não dá continuidade. Esses dias eu chamei a igreja quarta-feira e falei assim, ó, nós vamos fazer 7 dias de adoração, oração e oração ao Senhor. Como assim? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam. Então eu falei, ó, pega 3 hinos e louva na tua casa quando tiver meia-noite, meia-noite e 1, meia-noite e 10, meia-noite e 20, meia-noite e 30. Eu falei, pega e faça isso. E eu chamei as pessoas para fazer isso durante 7 dias. Teve pessoas que deu resposta, teve pessoas que deu testemunho, falando, pastor, Deus está me mostrando algumas coisas, Deus está fazendo as coisas, fazendo algo na minha vida, eu estou sentindo uma grande mudança, estou sentindo um grande mover de Deus, porque a adoração, ela atrai o coração de Deus para a tua vida. Então, todos os dias, meia-noite, nós estamos adorando, orando, você separa 3 louvores que você gosta, e eu creio que Deus ele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Olha aí, ó, a Silvia te dando apoio, Júlia. Que coisa linda. É entender que existem pessoas que amam pessoas. Porque isso é igreja. Cuidar um dos outros, dar força quando o outro está fraco, levantar o outro quando está caído, não julgar, não apontar pelo pecado, pela falha. Todos nós erramos. Mas aí a pessoa tem que querer, tem que desejar. Se ela quer e deseja,
Deus vai ser glorificado e ele vai manifestar o poder dele sobre a vida. Então a característica da igreja é ser perseverante, é confiar, é ajudar, amém? A característica da igreja é testemunhar sobre Cristo, a característica da igreja é servir o Senhor, a característica da igreja é cuidar dos membros do corpo de Cristo. Então cuida, faz o que você pode fazer, faça, recebe pessoas com alegria, amém? Porque Deus ele é glorificado em tudo isso. O Senhor ele manifestou o poder dele através dos discípulos, através disso. Então olha só que interessante o versículo 36. José era quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quis dizer filho da exortação, levita natural, como se estivesse em um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E aqui eu quero entrar um pouco mais profundo com você. Existia um homem chamado José, que ele vendeu e trouxe, depositou aos pés dos apóstolos, aquilo que ele vendeu, ele colocou a quantia aos pés dos apóstolos. Porém, na sequência, a Bíblia diz que veio Ananias e Safira. E quando Ananias veio com a sua mulher, eles venderam uma propriedade. E quando eles venderam esta propriedade, a Bíblia diz que Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos. Eles tentaram agir. Aqui em cima você vê um tipo de igreja e o que Deus espera. Aqui embaixo você vê outro tipo de igreja, que são dois tipos de pessoas. Então Deus está nos ensinando qual tipo de pessoa você quer ser. Então a Bíblia diz que quando a mulher de Ananias foi até os apóstolos, os dois tinham combinado, vamos levar só uma parte do dinheiro. E na verdade os apóstolos não pediram nada, porém a atitude de José, que foi de vender o campo e colocar aos pés dos apóstolos, ele fez aquilo que os apóstolos não pediram, mas ele colocou. Então Ananias e Safira achou que poderia enganar e mentir para o Espírito Santo. O que Deus espera da sua igreja é sinceridade. Seja sincero, amém? Seja sincero. Então eles tentaram enganar, e quando eles tentaram enganar, porque eles venderam, por exemplo, um terreno e deu uma parte do valor. Porém, uma pessoa que foi antes dele vendeu e deu com o coração desprendido. O que eu estou dizendo não é para você vender e entregar na igreja, não é isso. Mas por causa da atitude de pessoas que servem Deus com sinceridade, acaba trazendo um modelo como nós devemos seguir a Cristo. Então, por causa da atitude dos apóstolos, por causa da atitude de Jesus, ele nos dá modelo como nós devemos segui-lo. Não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem renúncia, não há evangelho sem perder algo, sem perder alguma coisa. O evangelho ele vem para arrancar as coisas da nossa vida, arrancar o nosso eu, arrancar as nossas possibilidades. O evangelho veio para mudar a nossa mentalidade. Satanás ele veio para roubar, matar, destruir. E aí a Bíblia vai dizer que quando Safira chega diante dele, eles reteram uma parte do valor. E ao reter essa parte do valor, a Bíblia diz que Pedro olhou para ela e falou assim: por que você mentiu? Por que você mentiu? Deixou com que Satanás enchesse o seu coração. Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Então Pedro automaticamente acabou de falar, e quando Pedro falou, automaticamente Safira havia enganado não aos apóstolos, mas a si mesmo. Às vezes nós enganamos a nós mesmos em algumas coisas da nossa vida. Às vezes nós não somos sinceros com nós mesmos. Às vezes você não é sincero com você mesmo. Às vezes você não valoriza você mesmo. Às vezes você se engana. Às vezes você se engana nas suas escolhas, nas suas emoções. Às vezes você se engana em algumas coisas que você faz e de repente você fala assim: ninguém vai ficar sabendo. Foi isso que ela fez. Ninguém vai ficar sabendo. Então, Safira, quando vendeu a propriedade, ele entrou em acordo com Ananias, o seu marido.
Então, quando eles entraram em acordo, eles levaram uma parte. Não entregue a metade da sua vida para Cristo. Não entregue a metade da sua vida para o reino de Deus. Não sirva a Deus pela metade de qualquer maneira. Sirva a Deus por excelência. Sirva a Cristo com excelência. Aí então disse Pedro a Ananias: por que Satanás encheu o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Às vezes Satanás engana a nossa vida, nos enche o nosso coração de tanta mentira. E o que Deus quer? Cuidado com as mentiras que Satanás anda colocando no seu coração. Por que Satanás encheu o coração de Ananias e Safira? Você só enche algo que está o quê? Vazio. Porque Pedro poderia falar: por que você deixou Satanás preencher ou completar seu coração? Ele disse assim: por que você deixou encher? Só enche algo que está o quê? Vazio. Talvez o seu coração está vazio. Talvez a sua mente está vazia. Talvez as suas atitudes são vazias. Talvez a sua postura está vazia. E tudo que Deus quer é que você alimente o seu homem interior da vontade e da palavra de Deus. Talvez você está vazia. Não permita Satanás encher teu coração. Não permita Satanás preencher teu coração. Porque quando ele enche, é porque você está vazia. Você tem que se examinar. Examina, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua própria vida. Talvez você está vazia e Deus quer te encher. Amém? Só que, nesse caso, Satanás chegou na frente e encheu o coração de Ananias e Safira. A pergunta que eu faço para você: quem tem enchido seu coração? E do que você tem enchido seu coração? E com quem você está enchendo seu coração? Do que você está enchendo seu coração? Porque quando o meu coração está cheio, vai ser um reflexo da árvore da minha vida. Então, se o seu coração está cheio de Deus, automaticamente você vai ser justo. Automaticamente você vai ser